Nas nossas famílias, as nossas crianças sempre são objeto da nossa preocupação, são alvo do nosso cuidado e quando cuidamos bem das crianças, quando damos a elas todos os recursos para que na formação do seu caráter, da sua personalidade, se tornem adultos fortes e mais preparados para a vida, quando fazemos isso, temos certeza de que cumprimos o nosso papel como pais, avós, como parentes, como pessoas próximas. Todo o trabalho que é feito nesse sentido, naturalmente, que ele traz resultados fantásticos. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da experiência das crianças com Deus, não é diferente. Há um trabalho que é feito, há um cuidado que é tomado ainda na infância, na adolescência, para que se tornem, quando adultos, pessoas mais próximas de Deus, pessoas mais experientes, pessoas que vivam algo glorioso na presença do Senhor. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e no Manaim Entrevista de hoje você vai saber como funciona o trabalho feito com as crianças, os intermediários e os adolescentes e, de maneira particular, o seminário que acontecerá neste mês de março. Está no ar o Manaim Entrevista. Pois é, nós estamos aqui hoje, recebemos aqui no nosso estúdio, aqui no Plano 100, Vila Velha, Espírito Santo, recebemos o nosso companheiro, pastor Fábio Lúcio. Fábio é de Brasília e é o pastor responsável pelo trabalho das crianças. E na Igreja Maranata a gente tem esses 3 grupos, né, divididos por idade, quer dizer, na verdade são 4, de 0 a 3 anos, depois as crianças, depois os intermediários e adolescentes, isso dividido por idades para que tenham todos recebam o ensino na linguagem adequada à sua idade, à sua faixa etária. Fábio, seja bem-vindo, à paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. É uma alegria aqui, mais uma vez, estar com vocês aqui, especialmente aqui na rádio. Amém. Bom, a gente tem uma siglazinha que carinhosamente a gente utiliza quando a gente trata das crianças, dos intermediários e adolescentes, chama de CIAs, né, que são as iniciais desse grupo. Como é que que trabalho é esse que é feito na Igreja Cristã Maranata, voltado para esse grupo de maneira especial? O trabalho que é feito na igreja já vem desde o início, né? Desde o início da obra, e era, na verdade, o resultado de uma preocupação do Espírito Santo em como ensinar as crianças, né? Esse trabalho foi praticamente iniciado, né, com o pastor Dodge, com a irmã Sara, e o pastor Dodge mesmo dizia, né, as crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são a igreja de hoje. Então, essa integração das crianças com o culto, com a palavra, com a profecia, essa foi a ênfase desse trabalho e da preocupação do Espírito Santo para gerar aquilo que hoje nós estamos vivendo de uma forma muito especial e maravilhosa. Você parafraseou o pastor Dodge, eu me lembro, né? O pastor Dodge foi um dos presidentes, né? Nós tivemos um primeiro presidente, o pastor Manuel dos Passos Barros, depois o pastor Eduardo Dodge, foi o segundo presidente. Atualmente, o nosso presidente é o pastor Gedeu Tigueiros, mas o pastor Dodge, ele tinha um cuidado e um trabalho junto com a esposa dele, a irmã Sara Dodge, tinha um cuidado muito grande com o trabalho das crianças, a preocupação. E é interessante essa abordagem que ele fazia de que as crianças não são o futuro, mas são o presente da igreja. É muito interessante isso porque as nossas crianças, elas aprendem desde cedo a ter uma experiência com Deus. Não é aquela coisa que às vezes as pessoas pensam, que a criança tem uma experiência através dos seus pais. Não, a criança ela aprende a orar e aprende a experimentar a resposta às suas orações, ela conhece ao Senhor e o Senhor Jesus, inclusive, ele foi muito claro quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, né? E é interessante esse texto, né, que você colocou, deixai vir a mim, porque o objetivo exatamente desse trabalho é que as crianças possam ir a ele e não ir aos professores, nem ir aos recursos humanos, que na verdade
a gente vê, né, o próprio cristianismo, a situação que está, que nem a questão de criança hoje, na verdade, estão sendo, né, massacradas, né, com tudo aquilo que a gente vê. Mas o deixar vir a mim é entregar para elas aquilo que vem dele, que é a revelação, que é a profecia, que é a contextualização para elas do momento que elas estão vivendo, de tudo aquilo que elas precisam para caminhar com segurança e que tenham a esperança da eternidade. Essa esperança da eternidade só vem com uma experiência de salvação, quando o Senhor fala a vida delas, né? E isso aqui é um ponto muito importante. Glória a Jesus. É muito interessante, Fábio, e aqui eu falo também como observador, né, como pastor, como aquele que interage com as crianças no dia a dia, que na simplicidade das crianças, dos adolescentes, né, dos intermediários, para não esquecer, não deixar de fora esse grupo, na simplicidade a gente percebe que há uma profundidade que só existe, só pode acontecer nas suas falas, nos louvores que cantam, nas afirmações, no estudo da palavra. Só pode existir, ou seja, a profundidade só pode existir quando aquilo que está sendo dito ou cantado parte de alguém que de fato tem uma experiência com o Senhor. Exatamente. Ou seja, essa é a expressão do louvor de uma alma remida, né? Ou seja, quando elas cantam, quando elas louvam, quando elas oram, aí você vê exatamente naquela expressão a alma remida, a experiência que ela teve. Normalmente as crianças, né, as menores, elas vão primeiro absorvendo aquilo como se fosse uma cultura, né? Uma cultura evangélica inicial. Mas o trabalho ele vem para fortalecer o aspecto profético, porque não é somente ir à igreja, cantar os louvores, né, e conhecer aquilo que se fala de Jesus. É muito mais do que isso. É ter um entendimento, a condição para caminhar na presença dele, para ter uma experiência a cada dia. E elas vão recebendo isso na medida que elas são instrumentos, que elas são usadas, que elas veem a operação do Espírito Santo operando naquilo que elas aprenderam, naquilo que elas estão glorificando, numa palavra, num detalhe da professora, no próprio culto, no cuidado do ministério. Ou seja, é um conjunto, digamos, de elementos que são fundamentais para essa instrução, né? A palavra diz, né, instrui o menino no caminho que ele deve andar. E essa instrução, ela é um conjunto, ela opera no corpo. Então é a ação do pastor, é a ação da professora, é a ação ali do diácono que está à frente, a ação dos pais, que são fundamentais também, mas sobretudo dentro de um bojo, que é a grande operação do Espírito Santo. Então, a gente vê o resultado nas igrejas do louvor, e é exatamente isso que você colocou, né? Essa testificação na igreja, quando uma levanta para glorificar, né? Às vezes aqueles que nos visitam, né, eles se assustam até. Como é que uma criança de 4, 5 anos pode levantar, glorificar o Senhor, uma oração perfeita. Que coisa. Milagre. Às vezes, numa forma bem simples de falar, ou quase que invariavelmente numa forma muito simples de falar, às vezes até a colocação das palavras, ainda não há articulação, né, o conhecimento da articulação da língua portuguesa, e, enfim, mas de uma profundidade, como você acabou de dizer, fruto de uma experiência real com o Senhor. Fábio, nós temos hoje na Igreja Cristã Maranata um conteúdo, né, e eu uso essa expressão exatamente porque é algo que também está sempre sendo transmitido no canal da igreja no YouTube ou pelo nosso sistema de transmissão via satélite, que atinge, que alcança todas as nossas igrejas, nossos templos, e isso faz com que todos os que estão presentes no culto, né, ou estão no culto presencial, também participem, que é a Escola Bíblica Dominical. É um marco e é uma base doutrinária, do ensino doutrinário, em torno da qual todo o resto, ou seja, todo o restante da dinâmica da igreja, da dinâmica dos cultos, acaba acontecendo. E a Escola Bíblica Dominical também
tem a participação desse grupo, né? E é algo impressionante, inclusive, a gente tem vivido experiências notáveis porque as crianças gravam, né, as suas participações e enviam, né, dentro daquele contexto de perguntas e respostas através do qual a Escola Bíblica Dominical ela é conduzida. Fala um pouquinho sobre isso, como é que tem sido essa experiência das crianças na participação da Escola Bíblica Dominical? O senhor tem dado uma experiência muito grande, né? Elas se alegram muito com a participação, com a gravação dos vídeos, né? Com as respostas, né? Nas igrejas, normalmente, elas têm um louvor já definido, alguns louvores de sugestões, né? Para serem entoados, e elas cantam, respondem depois as perguntas. Em algumas oportunidades é possível até elas reveem aquilo que elas mandaram de vídeo, às vezes coincide, né, na igreja que você, né, enviou, tem lá uma participação de uma delas, da sua igreja, é uma festa, né, uma alegria muito grande. E a escola bíblica tem sido, né, o nosso esteio, né, tem sido toda o nosso esteio, digamos, doutrinário, e que, como nós falamos aqui no início, né, as crianças estão e precisam estar integradas a isso, ou seja, aquilo que a igreja está ouvindo, que está aprendendo e que está aplicando na caminhada é aquilo que as crianças precisam também aplicar. E um detalhe é que quando elas aplicam, elas ajudam no lar porque elas costumam corrigir os pais também. Olha, isso aqui, olha, eu ouvi isso aqui. Olha, e agora? Como é que está sendo isso? E convida os pais ainda, chama os pais para ir à igreja. A gente tem alguns testemunhos nesse sentido, né? De pai, às vezes no domingo de manhã, ou às vezes num outro dia de semana, um sábado, vai passando a hora de culto, ela diz assim, nós não vamos não? Não está na hora não? É muito interessante. Olha só, deixa eu falar para você aqui, nós acabamos de falar sobre a participação da Escola Bíblica Dominical, nós vamos colocar aqui um trecho de algumas participações na EBD, na Escola Bíblica Dominical das crianças do Brasil e também do exterior, para você ter uma ideia de como é a interação deles agora. Vamos ver. Temos que estar prontos, preparados para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Peace of the Lord. Andrea, make a comparison of Songs of Solomon, chapter 5, verse 6, and Matthew, chapter 24, verse 44. In both texts, it talks about being prepared. In Songs of Songs, the church was foolish and unprepared. In Matthew, the church is being told to be ready. Peace of the Lord. Haga una relación de esta expresión con lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, en la expresión, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Quiere decir que todos vamos a sentir el toque del Señor Jesús y cada uno debe decidir si va a abrir su corazón o no. Como yo lo abrí, ahora Cristo vive en mí. La paz del Señor, hermanos. Aí que coisa linda, que coisa maravilhosa, a criança integrada. Aqueles que estão nos assistindo, Fábio, é importante dizer o seguinte, a nossa EBD, e aliás eu convido você a assistir, todos os domingos às 10 horas da manhã, tem um QR Code que está aparecendo aí na tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você vai ser redirecionado para o nosso canal no YouTube. E lá no YouTube, todo domingo, às 10 horas em ponto, a gente começa a transmissão da Escola Bíblica Dominical e uma parte da Escola Bíblica é exatamente as respostas às perguntas que foram feitas na semana anterior. Então, você assistindo, você vai ver como é que funciona, como é que é a prática da escola bíblica, a dinâmica da escola bíblica da Igreja Cristã Maranata. Ao você assistir, você vai entender como funciona e como as crianças invariavelmente participam. A gente tem sempre uma ou duas perguntas direcionadas para esse grupo e eles fazem questão e nós recebemos mais de 1000 vídeos por semana enviados de todo o Brasil e também do exterior, com a participação dos irmãos da igreja, respondendo a EBD, e dentre essas participações, algumas ou várias, que são exatamente das crianças, intermediários e adolescentes. Mas, Fábio, quando a gente pensa na experiência do servo de Deus dentro da igreja,
A gente tem o aspecto doutrinário, o aspecto do ensino, o aspecto das lições, mas nós também temos o aspecto do louvor. Como é que é essa experiência do louvor das nossas crianças dentro da Igreja Cristã Maranata? O louvor é um dos recursos, né? Recursos que o Senhor tem nos dado, e que quando o louvor começa a entrar na vida da criança, e a gente tem incentivado até os pais, né, os pastores, para promoverem o ensino de instrumentos musicais, porque a criança se sente mais integrada quando ela está sendo usada ali com o instrumento, quando ela está participando de uma glorificação, ela sente que ela é parte daquilo e ela precisa sentir isso, porque ela é parte do corpo. E o louvor é algo muito especial, porque a própria palavra diz, né, que o Senhor vai suscitar o louvor da boca daqueles que mamam, né, dos pequenos. E o louvor na igreja, pega um culto com um louvor de criança, ele é extraordinário, porque tem ali toda a oração da igreja, tem o trabalho, tem os detalhes, né, as orientações específicas de como o louvor deve ser entoado, o trabalho da própria professora, né, o zelo dos pais que levaram ali para um ensaio, para aquela participação. E o resultado, como tudo na obra, né, é uma grande operação do Espírito Santo. Então, durante o louvor, as nossas crianças participam cantando e elas participam também orando, glorificando o nome do Senhor. Elas cantam e glorificam depois o nome do Senhor. E é importante, os pastores, né, deem essa oportunidade para que todas as classes, né, crianças, intermediários, adolescentes, possam ter o lugar delas para orar, para glorificar. Um detalhe, Josias, que é muito importante, é que nas igrejas, às vezes a gente vê algumas igrejas que ainda não estão fazendo dessa forma. Mas a irmã Sara sempre lembra que isso é uma bênção. Quando eles cantam, é somente eles cantando, a igreja glorificando. Porque se a igreja canta junto, abafa a voz deles. E é muito importante que eles cantem, porque no louvor deles, o Senhor opera a bênção que é necessária, opera aquela operação que já estava programada desde a eternidade e edifica a igreja e a eles também. O louvor é algo maravilhoso. Glória a Jesus, sem contar que, da mesma maneira como as orações deles, que ao mesmo tempo de uma simplicidade e de uma profundidade muito grande, a mensagem que o louvor traz, inclusive para nós adultos, né? Sem dúvida. Há louvores extraordinários. Extraordinários, de mensagens profundas. Glória a Jesus, é algo marcante, né? Eu vim para a obra criança ainda, não tinha ainda essa estrutura, porque foi muito lá no início, né, da história da Igreja Cristã Maranata, mas eu acompanhei na vida dos meus filhos, né, esse processo, e a minha esposa, enfim, e todo a base que isso trouxe para a vida deles, e isso é maravilhoso. Eu glorifico muito ao Senhor por essa experiência. Fábio, a gente tem uma característica dentro do nosso calendário anual, que nós temos 2 meses do ano onde há um direcionamento ao trabalho com as crianças. Não é que, e aí eu peço que você explique com mais detalhes isso aí, não é que a gente só trabalhe com os pequenos, né, com as crianças, os intermediários e os adolescentes nesses 2 meses, mas há uma direção especial para eles nesses 2 momentos. Que meses são esses e que trabalho é esse? São 2 meses, né? O primeiro mês é o mês de março e o outro mês do ano é o mês de outubro. No mês de outubro é feito um trabalho voltado para evangelização. No mês de março é um trabalho que, ainda que seja também, porque tudo que nós fazemos o objetivo é anunciar o nome do Senhor. Tem sempre esse caráter, né? Tem esse caráter. Mas em março como se diz, algo voltado para a igreja, para as classes, para aquilo que elas estão vivendo, para aquilo que elas precisam, né? Então, o mês de março é sempre um mês especial, um mês festivo para nós. Aliás, o primeiro mês que nós iniciamos as madrugadas, as orientações, né? Culto ao meio-dia, e é o mês onde nós temos o trabalho, que na verdade é esse seminário de março. Uhum. E o seminário de março é muito esperado, né? É uma expectativa muito grande, porque o trabalho que é feito resulta em uma bênção muito grande para a igreja.
mais visitantes, crianças que vêm, experiências que o senhor dá ali no seminário, edificação para os grupos, para as professoras. É uma alegria completa, né? E esse mês agora que vai se iniciar, nós estamos preparando já estamos nesse o período. seminário. Nós estamos nesse período, está se iniciando agora. Você pode explicar como vai ser como é que é o processo do mês? Nós falamos que é um mês de trabalho. Como é que é essa organização desse trabalho ao longo do mês, né? E quais são os temas que vão ser abordados? Bom, o trabalho ele nasce, né, naturalmente, como tudo na obra, através de um direcionamento do Espírito Santo. Então, para esse mês de março, o Senhor deu vários dons, sonhos, inclusive, mostrando a posição das nossas crianças com relação àquilo que está lá fora. Nós estamos vivendo em um momento, em um mundo difícil, né? Em todos os sentidos, as aflições dentro das famílias, as opressões que estão sobre a vida das crianças, dos adultos, os sinais geofísicos, ou seja, mostrando esse momento profético que é o tempo do breve da volta do Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrava nos dons o aspecto do louvor. Mostrava um sonho muito interessante, que o Senhor mostrava que ali as crianças estavam ali reunidas e havia uma distinção entre as nossas crianças e aquelas que estavam numa terra como se fosse muito seca. E essas crianças, as nossas crianças, elas tinham uma direção, elas tinham um pastor e elas louvavam o nome do Senhor. Era um louvor, apenas um louvor que acontecia e que as pessoas, quando viam, notavam que elas eram mais fortes, eram mais robustas, eram mais vivas, eram mais alegres, né? E o Senhor deu vários dons nesse sentido. E o tema do seminário foi Louvor ao Rei dos Reis. Então, esse é o tema do seminário. Todo o preparo para o seminário, né, ele é feito por um grupo grande, né, de professores, de pastores, que elaboram as aulas, corrigem, revisam, verificam os slides, né, e disponibilizam no site, né, o CIAS Maranata. Para esse mês, nós temos 2 aulas, né? A primeira aula está ligada ali ao louvor com Josafá, né? Josafá venceu aquela guerra por meio do louvor. O Senhor disse assim, coloca os levitas à frente para louvar o Senhor. O Senhor desbaratou ali o exército. Então, essa é a primeira aula, a vitória através do louvor. Mostrando que o louvor é uma arma para ser usada diante de tudo aquilo que nos cerca, diante de tudo aquilo que está, né, nos oprimindo. E uma segunda aula, que é Louvarei ao Senhor por todo o tempo, né? O Salmo 34, mostrando a importância de uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Bom, a estruturação desse trabalho, essa estruturação é feita nas igrejas, não é isso? É uma coisa, ou seja, cada igreja, e quando a gente diz cada igreja, no nosso caso, para que as pessoas entendam, né, todas são Igreja Cristã Maranata. Então, você que está nos assistindo aqui da Grande Vitória, você conhece uma Igreja Cristã Maranata, todas as igrejas pertencem à Igreja Cristã Maranata, fazem parte de um mesmo corpo. Mas a organização desses seminários é feita em cada templo, em cada unidade nossa, em cada igreja nossa. É isso? Em cada local. O que o grupo de trabalho, né, no caso de crianças, intermediários e adolescentes, faz prepara todas as orientações, as aulas que foram detalhadas, que foram elaboradas com base nos dons espirituais, e todas as orientações são passadas para as igrejas. Elas preparam o seminário, as aulas, né, fazem um convite e dão sequência ao processamento de todo o culto e, naturalmente, a recepção aos visitantes para que sejam abençoados, porque o seminário de março é um seminário muito especial e há uma bênção muito grande para aqueles que visitam. E nós ficamos quebrantados, né? A gente está sempre participando do seminário, você viu a professora dando aula, as crianças cantando, a mensagem que é colocada, os louvores, é um quebrantamento, é algo especial, uma bênção. Vale a pena participar de um seminário de março.
É recomendável, inclusive, se você que está nos assistindo, você não é membro da Igreja Cristã Maranata, é só para crianças? Não, os adultos podem ir também. Toda a mensagem que é dada, trazida para a criança, também serve para nós adultos, como eu disse, simples, mas profunda. Você quer saber, tem uma Igreja Cristã Maranata perto da minha casa, como é que eu faço para saber? Procura algum irmão na igreja, às vezes ali no horário do culto, vai lá, fala assim, olha, eu quero trazer meu neto, eu quero trazer meu filho, meu sobrinho, eu quero vir assistir, quando que vai ser o seminário nesta igreja aqui? E você vai ter essa informação, porque de fato são muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, né, em todo o território nacional e também no exterior, que também seguem esse trabalho, claro, com adaptação do idioma, mas com isso cada igreja se programa dentro do mês de março para a realização dos seminários, normalmente nos últimos domingos do mês, né, ali mais próximo do final do mês é que os seminários normalmente são realizados. Mas se você quer assistir, eu assisti esse programa aqui na televisão, assisti no YouTube, eu gostaria de levar o meu filho, a minha filha, meu parente, enfim, você pode procurar. Eu não sei onde é que tem uma igreja de Maranata mais perto da minha casa. Entra aí no site, está aparecendo aí embaixo, você pode usar esse QR Code também e você vai ser redirecionado para um local do site, numa página do site da Igreja Cristã Maranata, onde você coloca ali o bairro e a cidade, o bairro, e a igreja mais próxima da sua casa vai aparecer ali o endereço. Você pode ir lá e procurar saber sobre esse seminário agora, nesse mês de março. Mas, Fábio, ainda antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o site, né? Que é o CIAS Maranata. Fala um pouquinho sobre ele, o que ele tem, quais são os recursos que qualquer pessoa tem acesso. O site é público, né? Qualquer pessoa tem acesso e o objetivo é exatamente esse, porque o objetivo é anunciar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Nós somos necessitados e queremos colocar aquilo que o Senhor tem nos dado à disposição para todo aquele que crê, todo aquele que quer prosseguir, iniciar uma jornada na presença do Senhor. Então, no site, que é o ciasmaranata.org.br, você encontra tudo, encontra todas as orientações relativas ao trabalho, os estudos. Nós temos os estudos semanais, porque os estudos semanais eles seguem a Escola Bíblica Dominical. Então, acabou uma Escola Bíblica Dominical, vêm as perguntas. Pastor Josias fala as perguntas, mostra as perguntas. Com base naquelas perguntas, há um grupo que, diante daquelas perguntas, elabora um estudo, uma aula, para ser apresentado no domingo subsequente, né? Então, isso é feito de domingo, após a escola bíblica, até na quarta-feira. Na quarta-feira, o estudo já está publicado, esperando as próximas perguntas para o outro. Então, essa é a dinâmica da Escola Bíblica Dominical. No seminário de março, né, também está no site. São 2 aulas. Inclusive, no site você tem a oportunidade de verificar os seminários até anteriores, 2021, 2022, né? Antes desse tempo, os temas estão lá, as informações, você encontra as aulas em um padrão Word para ser impresso, encontra também os folhetos, encontra toda a parte de slides para a aula. No site tem as orientações relativas também ao trabalho, o posicionamento das professoras, como que processa o culto, as reuniões dentro da igreja. Aí Josias colocou muito bem a questão da igreja local, porque é um arcabouço, digamos, de orientações, mas que é aplicado a cada igreja. Cada igreja tem o seu pastor, tem um ministério, ele vai aplicar dentro daquilo, né, que, na verdade, é de pertinência daquela igreja com relação aos professores. Então, no site se encontra tudo, além de perguntas e respostas, alguma dúvida. E, além do mais, se tiver alguma dúvida adicional, é só solicitar no Contate-nos e você vai ser respondido dentro da sua dúvida. Vai ser atendido. Fábio, eu quero agradecer por esse tempo que estivemos aqui. Nosso tempo já está estourado e fica já o convite para, em outras oportunidades, a gente continuar falando sobre esse tema. É um tema muito caro, muito precioso para nós. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigado, Josias. Um abraço aí a todos. Tudo bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista. Na próxima semana, neste horário,
nos encontraremos de novo, se Deus quiser, com mais assuntos ligados à Igreja Cristã Maranata. Uma boa semana, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.